Ora, sejam muito bem-vindos ao podcast do Barreto. Tenho o micro bem? Tenho. Hoje o filme que vamos abordar é Black Widow, do universo cinematográfico da Marvel. Antes de entrar aqui um bocadinho no plot do filme, cumprimentar os meus compinchas de podcast, Diogo, Saudações. Tiago. Está tudo a bombar? Tudo ótimo. É assim, a bombar parece mais para o teu lado, Bernardo. do Isso que é o fundo. verdade. Isso é verdade. Bem apanhado. Mas sim, espiritualmente falando, também a bombar. É isso mesmo. Vocês hoje esqueceram-se dos fundos, mas eu deixo passar. Não. Hoje é Era- sereno. Hoje vai ser sereno. o mais protagonista, sereno hoje. Bernardo. Moderador sou, protagonista não sei. Mas bem, vamos então falar de Black Widow, que é um filme realizado pela australiana Kate Shortland e com o argumento de Eric Pearson. E Black Widow o quê? É simultaneamente uma história de origem, por um lado, e uma encruzilhada familiar e de espionagem que começa em Ohio, onde encontramos a família de Natasha Romanoff e a sua irmã. Só que depois de uma missão ter sido dada por terminada, a família é forçada a sair de onde está e assim se concluiu o prólogo do filme. Depois temos uma sequência de créditos bastante intensa e emocionante, já introduzindo aqui a minha perspectiva com a introdução da adaptação da música Smells Like Teen Spirit. Achei particularmente interessante, não estava à espera de uma abertura tão forte por parte do filme. E depois o filme arranja uma maneira de reunir as irmãs para enfrentarem Dreykov, que é o cabecilha de uma organização que fabrica, basicamente, assassinas contra a sua vontade. E temos o filme. Agora, quem é que vai começar a comentar sobre o filme? Vai ser o Diogo. Vai ser o Diogo. Ok. Oh, O Diogo já ouviu há mais tempo. Eu e o Sim, Tiago temos-lo mais fresquinho. é por verdade. isso, O que é que por achas, isso Diogo? és a melhor pessoa para começar, Diogo, sem dúvida. Boa Vamos lá. escolha. Black Widow. Olha, é assim, o Black Widow, isto foi muito engraçado. Eu fui levado por uns amigos para ver o Black Widow, mas ainda bem, porque também. Levado contra a tua Mesmo. vontade também. Não foi contra. Sabes sempre bem ir com os amigos ao cinema e ir ao cinema, quer seja acompanhado ou não. Mas é um filme que até. Levei, que remédio. O Black Widow agora está disponível na Disney Plus, apesar de ainda ser premium, mas realmente o apelo a que realmente quando as pessoas podem ir ver o filme ao cinema, mesmo que já estejam nas plataformas digitais, que vão ao cinema, é sempre outra experiência. E nesse aspecto devo dizer que valeu a pena. Valeu a pena. O universo da Marvel não é muito o meu forte, sou sincero. Vi aqueles primeiros filmes já há uns bons anos, mas depois tenho perdido um bocado o fio à meada e nunca tive a disciplina de ver, digamos, cronologicamente os filmes direitinhos para perceber realmente como é que tudo acontece. E sei que já há muitos filmes, até inclusive do Iron Man, do Capitão América e outros. Agora este aqui, o Viúva Negra, tendo visto o filme e analisando mais friamente, ou mesmo não entendendo tantas conexões, portanto permite-me ver o filme per si, parece-me, dentro da ação, algo muito sólido e positivo. A narrativa em si, ou a forma como tu se vai desenvolver, parece-me, digamos, algo um bocado clássico, não muito inovador. Portanto, aqui a questão um bocado daquela criança que tem traumas desde a infância e pronto, a sua irmã também. E depois com isso é um bocado aquela clássica história de vingança. Há sempre uma vingança aqui pelo meio, mesmo sendo um tema um bocado mais complexo que isso. E depois a partir daí eu acredito que é muito à base das ações físicas que o filme ganha bastante, porque fisicamente acho que tem coreografias muito interessantes. É engraçado que a irmã da Natasha, a Helena, que aqui é interpretada pela Florence Pugh, goza um bocado com ela a certa altura do filme, dizer que ela é muito poser, portanto, naquelas coreografias, quando ela aterra, fazer sempre aquelas posições que
a nível de física, fazem algum sentido para o que ela depois vai fazer a seguir, a nível de movimento. Mas pronto, também aí os tais toques de comédia que também não faltam em Black Widow, e penso que ainda bem, porque acho que no geral são piadas até engraçadas, portanto não são aquelas piadas propositadas ou descontextualizadas, portanto nisto o filme também consegue agarrar o espectador nesse sentido, não se torna propriamente secante. Mas eu concordo que, deixa-me só dar este complemento, okay, que é através precisamente dela que a parte cómica se consegue introduzir ao longo do filme, através da sua personalidade muito, muito irónica e muito... Uma das coisas que eu gostei muito do Black Widow, ia chegar aí, é que divide muito as atenções, ou o grande destaque é muito dividido de 50-50 entre a personagem da Scarlett Johansson e da Florence Pugh. Portanto, as duas irmãs são as duas o destaque. A história é sobre as duas, elas andam sempre acompanhadas, digamos assim. E eu acho isso muito positivo. Portanto, não destacar só aquela heroína, pronto, é, digamos, o centro das atenções todas, mas não, vamos acrescentar aqui alguém que também tem uma história, digamos, pesada, um bocadinho diferente, mas que os seus caminhos se encontram e elas juntas vão-nos contando, digamos, a história. Não só a história como é, como também nos tais duelos físicos, em que aqui eu penso que há muita inspiração, a forma como tudo acontece, mesmo os momentos em que quando não acontece esse confronto e depois como é gravado, os efeitos, eu penso que o Black Widow vai buscar muitas inspirações ao próprio James Bond, um Missão Impossível, não digo tanto John Wick, mas por exemplo, noto muitas parecenças a um James Bond, a forma como tudo se desenrola. E é engraçado porque existem também referências ao próprio James Bond. A certa altura, a Natasha está a ver um filme do Bond, não sei se é o You Only Live Twice, não consegui precisar, mas nota estes mecanismos assim muito idênticos e pessoalmente acho que isso é muito positivo porque os filmes de super-heróis eu penso que a certa altura entram demasiado no irreal. Não é que isso seja mau, isto é um universo, pronto, de super-heróis precisamente, mas gosto deste lado mais terra a terra que tem o Black Widow, ou pelo menos a nossa personagem principal. Por exemplo, o outro, o que faz o pai dela, o Alexei, o David Harbour. O David Harbour. O ator David Harbour, sim. Pronto, tem muita piada. Eu gosto muito do Stranger Things, portanto vê-lo no ecrã é sempre uma coisa engraçada. O Alexei também acho muita piada porque é uma personagem dele engraçado, né? E esse sim, se calhar um bocadinho mais fora do natural, com aquela força explosiva, não é? Ser aquele homem ou aquele super-herói que faz concorrência ao Capitão América, portanto, como se fosse o Capitão Rússia, portanto, esta rivalidade América aos Estados Unidos, União Soviética, mais antiga, não é? Portanto, é mencionada a própria Guerra Fria, e sei que isso tem a ver com a história também do próprio Capitão América. Aí está, não vi os filmes, mas lembro-me assim de umas coisinhas, acho que ia ver o primeiro há uns anos, e sei que há aqui umas ligações. E aqui tu, Bernardo, podes depois explicar melhor. Mas também achei este personagem muito engraçado porque também é um bom equilíbrio. Quando eles se juntam, eu penso que acaba, por exemplo, ali a haver um bocado de moleza e deixa o espectador descansar um bocado do que é aquela história mais tensa, que é da Natasha, não é? Mas concluindo esta minha primeira intervenção, acho que a história é muito bem contada, acho que o filme tem uma dose de ação certa, não é demasiado e também não fica a faltar. Gosto deste lado mais, pronto, terra a terra e não ver ali um espetáculo de efeitos especiais, porque é uma coisa que às vezes pode chatear um bocadinho nos filmes de super-heróis. E portanto, somando todas as partes, penso que está aqui um filme de super-heróis bastante positivo e entertaining. Aí está. Entretém do início ao fim, 2 horas e pouco, é um bocadinho mais. Não senti nenhum momento de aborrecimento, não. Felizmente não. Portanto, o meu balanço é positivo, sem dúvida. Muito bem. Tiago, vais em conformidade ou dás uma curva? Eu acho que vou em conformidade no sentido em que eu acho que este filme está bem estruturado e que se consegue ir de encontro àquilo que se propõe, digamos assim. Joga as suas cartas e consegue ir de encontro a isso, de certa maneira. E eu acho que temos aqui um filme positivo. Não posso dizer completamente que seja um filme sólido, que eu acho que lhe falta um sumo intelectual
Agora, analisando aqui mais isoladamente do seu género, para se considerar um filme sólido, porque eu acho que, apesar de eu concordar com o Diogo no sentido em que não tem efeitos baratos e não abusa dos efeitos especiais e consegue até manter o filme e a narrativa um bocadinho com os pés no chão, digamos assim, não se agarra demasiado à ficção e ao lado de superpoderes e tudo o que é fantasia, e nesse aspecto até consegue ter alguns pontos emocionais dos quais eu aprecio, e consegue fazê-los sem ser muito forçado. E nesse aspecto o filme consegue trazer uma experiência do início ao fim, como o Diogo diz, de zero aborrecimento. É um filme que consegue levar o espectador bem durante a sua jornada. Agora, de uma maneira geral, e também aqui deixar o ponto de que eu não sou de todo um especialista de Marvel, de todo, até acho que em termos de visualizações até ainda estou aqui em terceiro lugar entre nós, mas de facto, analisando aqui o filme um bocadinho isoladamente de todo o contexto, e depois o Bernardo certamente nos dará essas luzes, penso que é um filme positivo para o género. Não posso dizer que seja uma lufada de ar fresco, mas dentro do espectável que é um filme deste género, consegue ir pelo caminho certo, digamos assim. E não acho que seja um filme que arrisque muito, mas onde arrisca na banalidade, consegue fazê-lo de forma segura, digamos Arrisca assim. e petisca. Pronto, lá está. E é assim, a minha primeira intervenção vai ser curta. Quando entrarmos em território de conversa, poderá ser melhor para mim, talvez. Ok. O que tens a dizer, Muito bem. Bernardo, então? Da minha Já que perspectiva, tens mais sim, vi background. cerca de 90 a 95% dos filmes da Marvel, pelo menos nesta fase do universo. Acho que não é um filme tão denso e tão meticuloso no seu drama, como por exemplo um filme como o Civil War, e também não tem a expertise da coreografia da ação que a saga nos habituou nos filmes dos Russo Brothers, que é, portanto, Endgame, Infinity War, alguns filmes do Capitão América, e como tal, acho que peca um bocadinho nesses aspectos em comparação com outros filmes da saga, mas o que tem no centro da narrativa é uma dinâmica familiar disfuncional que o torna viável emocionalmente, até certo ponto. E acho que essa é Estou de acordo. a sua grande virtude. Valência. Muito também porque temos aqui Kate Shortland a realizar, e ela é a realizadora de dramas como Berlin Syndrome, que é um filme que eu gostei muito particularmente quando o vi em 2016 ou 2017. Tem uma carga não só de horror humano, mas também de drama pessoal muito interessante. E eu consegui ver vislumbres dessa carga e desses aspectos mais dark nesta história, aspectos mais negros. E é muito aí que o filme brilha, porque quando começa a entrar na sua vertente mais explosiva, perde um pouco o seu fôlego. Acho que não se E não aguenta é tão bem. seguro. E eu até acho que nem é seguro nessas cenas. É um bocadinho, vamos lá, pronto, temos que ter cenas destas, mas quanto mais rápido voltarmos às cenas dinâmicas emocionais, eu acho que melhor para nós. Mas eu Eu senti acho um que bocadinho melhor isso. para a realizadora. Acho que aqui Pois. é o território onde ela se sente mais à vontade e é Uhum. precisamente quando o filme brilha mais. No entanto, temos aqui uma composição de Lorne Buffalo, uma composição musical que para mim é das melhores até agora no ano. Acho que é uma composição muito intensa, muito emocionante, que aquilo que eu estava a perder em termos narrativos ou em termos de teor
mais de argumento no filme, a banda sonora estava a compensar em grande parte, porque ela não está simplesmente integrada na ação, ela amplia a ação, ela torna-se parte da ação. Então acho que é uma banda sonora que eu tenho estado a ouvir um pouco à parte do filme também, e também tenho gostado imenso. Acho que é um dos highlights do filme. Por outro lado, um ponto que não gostei muito e que pode ser pode ser em pormenor, não é? Quer dizer, podemos não valorizar muito isto, mas eu não tendo a valorizar, mas neste filme incomodou-me particularmente, que é a questão dos sotaques. É suposto estarmos perante uma família de russos e a família é composta por americanos e por britânicos. E não há problema nenhum. A questão é que quando eles começam a interagir uns com os outros e a tentar forçar aquele sotaque russo, que às vezes se esqueciam, portanto, certas palavras eles diziam-nas mais carregadas com o sotaque russo, outras completamente americanizadas ou Sem quase a dúvida. puxar para um sotaque também britânico. E quando nós temos uma dinâmica familiar onde o filme aposta muito em verbalizar, ou seja, há um ênfase na parte emocional através de não muito das ações das personagens, mas sim o que elas dizem. Nesse é também em termos de cinema de ação. Não é o mais apelativo, mas como estamos aqui num drama familiar dentro de um filme de ação, eu penso que resulta, mas é um pouco danificado porque é incomodativo estarmos a tentar perceber os sotaques, ou perceber que deviam de ser personagens russas, mas que na verdade não o são, e fica claro que não o são. E depois quando até chegamos ao acho que final... a Helena, deixa-me só, até acho que a Helena é que se porta melhor, não no sentido de trazer um sotaque muito preciso, mas do início ao fim vai sendo unívoco. Não há variações. Mais ou menos. Eu depois, por exemplo, chega ao seu cúmulo no vilão, interpretado pelo Ray Winston. Sim. Em que ele simplesmente não está nem aí para o sotaque. E é suposto ser a personagem mais russa de todas, né? Um vilão russo daqueles que não queremos ver pela frente. Ele parecia mais o protagonista do Padrinho, acho eu, um bocadinho ali. Assim, foi um bocadinho incomodativo e não costumo tomar muita atenção a esse aspecto, mas aqui... Mas tira alguma credibilidade, Bernardo, não é? Um bocadinho. Sim. Pronto, depois lá está. O Diogo estava a falar na questão do gostar de ver o drama com os pés assentes na terra, mesmo num filme onde muitas das condições são irreais, são irrealistas. Pronto, nesse aspecto, algumas das cenas de ação roçam ali muito a credibilidade, nomeadamente quando envolvem a Natasha, porque ela é simplesmente uma assassina altamente bem treinada, não tem superpoderes. No entanto, o filme de vez em quando faz parecer que ela tem superpoderes na forma como ela cai no chão de alturas inimagináveis. E lá está. São pormenores, valem o que valem, mas estamos a comentar sobre o filme e são pequenos pontos que me retiraram da experiência, ainda que eu no seu todo considero um filme perfeitamente adequado e dou uma nota positiva ao filme, dou 2,5 estrelas em 4. Acho que é um bom filme, então, com destaques, principalmente no lado sonoro. Acho que inclusivamente gostei mais de ouvir o filme do que ver o filme, o que é interessante, mas é isto. As vossas notas, para irmos para spoilers. Sim, eu digo só um apontamento, portanto faço só o apontamento ao que estavas a dizer, que quanto a essa questão da Natasha, um James Bond ou um Missão Impossível é igual. Também os nossos heróis vemos que acontecem-lhes coisas inimagináveis e pronto, foi um arranhão ou dois e um bocadinho de sangue. Que nesse aspecto, aproveito só para dizer que acho que nessa vertente do John Wick, um super-herói mais... Não é super-herói, herói.
acho um herói bem mais realista, digamos assim. Portanto, não cai tanto nesses exageros e eu respeito isso e pessoalmente gosto mais disso. Também tem uma narrativa muito melhor. É diferente. Tem James Bond com Sim. narrativas muito boas. Sim. Eu só estou mesmo a falar na questão, no ponto que o Bernardo tocou, de acontecerem 30 por uma linha e eles, pronto, foi só mais um arranhão, mais um dia de trabalho. Gostei da frase cómica da Florence Pugh, da personagem, quando ela refere que, bem, o Capitão América não tem que tomar um Brufen. Exato, sim. Ou foi, Depois de um dia de foi o Capitão trabalho, América, não foi? Não. Não? Acho que era sobre Não, era o... super-heróis. Thor? Não me Ou era... recordo. não, por acaso Eu, acho que eu, capaz de ter razão, eu, acho que é o Thor, é? Que é o deus dos O céus, Deus dos ou do Trovões. universo. Então, o Deus. portanto, exato. O Thor não Sim. tem que tomar um Pronto, eu Brufen. ia tentar explicar e eu nem sequer tinha percebido a referência, por isso Sim. desculpem. Mas eu Com sabia que não isto- era o Capitão América. Não, pois. Não, mas foi engraçado. Foi Com isto aí está mais uma componente. Tem tiradas muito interessantes. Pronto, eu dou uma nota de 3 estrelas. Penso que mais também seria estar a exagerar um bocado, porque é um filme que penso que não ficará muito na memória. Mas realmente eu penso que há aspectos muito positivos. Outros, aí está, não têm que ser provavelmente negativos, mas que não se destacam assim tanto, mesmo dentro de filmes de super-heróis. E tenho quase a certeza, com todo o respeito pelo Black Widow, que se me aventurar agora no universo da Marvel, verei certas produções, pronto, mais ambiciosas e com certeza que se calhar superiores a este Black Widow. Mas aconselho, sem dúvida, às pessoas, a quem gostar, ver este filme. Tiago. Sim, eu vou dar a mesma nota que o Bernardo, 2,5 em 4. Foi uma nota muito clara na minha cabeça quando acabei de ver o filme, porque acho que é positivo, mas não é muito, não é muito positivo. É que é ver. Eu acho que, pronto, tem coisas boas, tem coisas más. Aquilo que vocês foram referindo é bem verdade sobre as valências do filme, mas eu penso que em termos de argumento não é muito ambicioso. E pronto, e peca um bocadinho por aí, mas sim, 2,5 é uma leve recomendação, como o Bernardo costuma dizer. É isso. Muito bem, malta. Não se esqueçam de subscrever ao canal no YouTube, se estiverem a assistir ao podcast em versão vídeo, e se estiverem a ouvir por áudio, de seguirem e acompanharem o podcast nas mais variadas plataformas. Então, são muitas que estão à escolha, são as habituais, e tendo dito isto, malta. Até já. Sejam bem-vindos de novo. Tem alguma coisa a dizer mais sobre o filme? Já está a contar? Não. Pronto, ok. É o clássico. A segunda parte já disseste, já falaste. Agora vamos já começar. A introdução foi perfeita. Foi, não foi? Foi um fixe. filme de espionagem. Não tem talento. Eu pego um bocadinho. Eu queria pegar um bocadinho no que vocês também estavam a discutir na primeira parte, o lado mais dramático do filme. Aí tu deste o exemplo, ou descreveste a tal família, não é disfuncional, mas que no fundo acaba por haver ali uma união, e isso eu acho muito positivo, ou penso que é um ponto positivo do filme, desse lado mais dramático, portanto, fugindo um bocado da ação. Acho interessante o lado como exploram a questão de um pai e uma mãe, digamos, falsos. Portanto, estão numa missão de espionagem, como isso acontece, ou já foi abordado em outras séries, em outros filmes, ou isso tem casos de vida real que é assim. Exatamente. Mas chegas a uma altura, um ponto fulcral do filme, principalmente quando eles vão, digamos, na missão final para destruir para matar, não é? No fundo, o Dreykov, não é? Portanto, o Sim. russo. Tu vês que existia ali realmente algo que os uniu, ou que foi possível, apesar de todas as mudanças, porque o reencontro tu notas que são todos adultos, agem como adultos, principalmente a questão da Natasha, agem como adultos e não querem ter mais a ver com aquilo, sabem que foi só uma missão, mas eles precisam uns dos outros e o sentimento vem à toa, e o filme consegue demonstrar isso. Eu acho isso bom, acho positivo, porque também agarra, a meu ver, o espectador a algo que não é só realmente um filme de pancadaria. E tendo em conta como foi o primeiro ato também deixa ou molda um bocado a personalidade destas duas heroínas, digamos assim, mais num contexto, pronto,
tristeza ou de trauma, não é? Depois de tudo que aconteceu por elas terem sido levadas, mas há uma ligação, tu tens um background, não é uma coisa assim à toa, que às vezes em certos filmes deixam essas pequenos pormenores escaparem. E aqui isso não aconteceu, e eu destaco essa cena mais missão final, vamos pôr assim as coisas, destaco essa missão final porque existe realmente essa união e gosto do tipo de mistério, uma espécie de mistério, em que certas ações acontecem, como por exemplo o ela saber ou não saber se estava, digamos, indrominada por aquela questão das ferormonas, portanto, quando cheirava, mesmo ela não sentindo, não conseguia, portanto, a Natasha não conseguia aleijar o Dreykov, mas ela acaba por saber, pronto, magoar, agredir, acaba depois por, digamos, descobrir a solução, e eu acho que como isso acontece, é interessante porque depois dá um time-lapse, não é? Passado, da conversa que eles tiveram a ter antes na casa. Gosto, pronto, se calhar é pessoal. Mas não acho que foi muito fácil, É sim, atenção, eu acho que a narrativa em si, eu não acho muito exigente deste Black Widow, sinceramente. Não acho, de todo. E não é. Acredito piamente que noutros filmes da Marvel super-heróis tenham histórias um bocado mais complexas, por assim dizer. Mas não necessariamente melhores. Não necessariamente melhores, mas eu acho que isto é um filme com uma fórmula relativamente fácil. Sim, mas também há piores, não há, Bernardo? Há filmes desastrosos, não é? Sim, da Marvel, sim. Dentro da simplicidade. Este não é o caso. Dentro da simplicidade, eu acho que o Black Widow consegue extrair muito bem as suas componentes. Ele consegue elevar-se nos seus pontos. Todos concordamos com isso. Aí está, dramaticamente, eu penso que consegue estar positivo. Não é incrível, mas tem coisas que consegue unir o espectador à heroína. Mas aí está, não é só a heroína, é também as pessoas que a rodeiam, como a Helena, o Alexei e a Melina. Pronto. Acho que a Melina também tem um papel interessante, mesmo pela própria proximidade que ela tinha com o Dreykov, não é? Vimos depois a descobrir, e isso é muito bem aproveitado. Pronto, e gosto como a solução nos aparece. Nós não percebemos logo à primeira como é que ela sabe isto, e depois é explicado. Pronto, achei piada essa dinâmica. Exato. Sim. Pronto, aí está. Um primeiro ato acho que alimenta bem, um segundo ato morno, e o terceiro ato acho que consegue dar para mim o que é a tal terceira estrela. Por exemplo, se deram as 2,5, para mim consegue chegar às 3 porque acho que é um balanceamento, pronto. Consegue subir, pronto, e está bom. Acho que sim. A cena da prisão, destaque também a cena da prisão, pela a dinâmica em si também, da ação, e aquela questão do helicóptero, tem umas partes de piada e a forma como tem o Alex piada como é que o helicóptero não se destrói, não é? É salvo já no limite dos limites daquela avalanche, mas de resto, pronto, é bom. É bom. A Scarlett tem um bom papel. Pronto. Ok. Não sei se era bem essa a palavra que estava já à procura. Era um bom papel. A Florence também tem um bom está papel. Certo, acho eu. Volto a dizer, ao ponto que eu quero papel de parte alumínio. para finalizar, no Black Widow, tanto a Scarlett Johansson como a Florence Pugh conseguem dividir o protagonismo, e eu penso que isso é algo positivo para o filme. Se fosse o filme só focado na Scarlett Johansson, na história da Natasha, penso que se calhar não seria tão rico em certos momentos. E podia perfeitamente cair aí. Ser mais. Tiago, tens alguma cena a destacar? Eu não tenho assim grande coisa a destacar nesta segunda parte. Não que o filme não permita que o faça, mas de facto penso que o que falámos na primeira parte resume bem tanto a globalidade do filme. Agora, destacando cenas, gostei particularmente da reflexão que foi feita quando eles estão à mesa e o tópico do facto de aquilo ter sido tudo falso, a questão da família, isso virou de cima, porque está também ali uma mensagem muito forte sobre o facto de quando eles estão a discutir isso, portanto, uma delas, já não me lembro quem, diz: foi falso, mas foi o mais próximo que eu tive de uma mãe ou de um pai. Foi a Florence Pugh, foi a Helena. A Helena. Sim, que era a que sentia a família de uma forma mais intensa, ainda que
falsa, ainda que ela não seja a sua família biológica. A questão que tu deves estar a querer colocar é a distinção entre família de sangue e família sentida, Sim, aquelas pessoas que tu sentes que são a tua família. ainda que não com uma profundidade por aí além, consegue tocar nesse ponto e eu achei que ali estava bem enquadrado. E até com a personalidade das personagens, foi um ponto mais humano, se quisermos chamar assim, em que o filme acho que ganha alguns pontos em termos de matéria intelectual, se lhe quisermos chamar assim. Portanto, é o que eu destaco. E nos Não que o filme não calcanhares dessa tenha cena, mais. sim, nos calcanhares dessa cena, eu destaco precisamente a cena inicial, o prólogo, como eu referi na primeira parte do podcast, porque o filme, ao longo da narrativa, não apresenta flashbacks para nos mostrar como era a dinâmica familiar verdadeira, ou nos anos 90, acho, em Ohio, quando eles estavam em missão, e poderia ser muito frágil para o filme se esse prólogo não existisse, porque nós não tínhamos nenhum ponto de De comparação acordo, de acordo. e seria frágil vermos uma família disfuncional e simplesmente nos dizerem que era uma família disfuncional. Não haver qualquer cena, ainda que escassa, para dar suporte àquilo que é dito. E eu acho que o prólogo funciona em pleno, precisamente porque, na minha experiência com o filme, eu não precisei de mais cenas posteriores para perceber que aquela família funcionava com uma dinâmica saudável, ainda que falsa e com um propósito a terceiro. Portanto, é bem visto. eu destaco essa cena ao ponto em que, para mim, essa cena é o que faz o filme funcionar. O que é interessante porque é inclusive antes dos créditos iniciais que depois também são estrondosos, como eu referi, a adaptação da Malia J, da música do Smells Like Teen Spirit, que acho fenomenal e acho que marca o início daquilo que poderia ser um grande filme. Não é, mas tem certamente os seus pontos fortes e eu guardo mais esses pontos fortes com carinho do que refletir sobre as falhas, e acho que não se deve marcar tanto pelas falhas este filme, porque de facto tem muito para oferecer, inclusive o casting, apesar dos destaques, é forte, e também sou sempre um bocadinho tenho sempre um soft spot por filmes que combinam a Scarlett com a Rachel Weisz, porque são duas atrizes que me dizem muito. Não tínhamos falado dela, é verdade. Sim, são duas atrizes do ponto de vista feminino que gosto particularmente, não só também de as ver atuar, mas acho que são duas mulheres muito bonitas e que também ajuda. Eu não sei porque estou a visualizar no teu raciocínio alguém grego, para aí, não é? Ou não? Alguém grego? Um filme com sotaque grego, não? Não Poderei vamos estar entrar por enganado. aí. Não vamos entrar por aí, não vamos. Mas sim, mas de facto, onde tu encontras os teus maiores pontos fortes, Diogo, o terceiro ato, achas que o filme alavanca? Eu acho que o filme perde algum gás no terceiro ato. Lá está, quanto mais bombástico, mais estrondoso ele fica, menor é a sua intensidade dramática, para mim. E a sua solidez. Acho que em termos de coreografia poderia estar mais interessante, tanto que, ao ponto de eu pensar em retrospectiva, nenhuma cena de ação tem um destaque particular, ou eu não consigo destacar nenhuma cena de ação que diga assim, uma cena de ação que ficou na memória, quer seja pela sua intensidade, montagem ou ritmo. Não tenho assim, em retrospectiva, grandes cenas para apontar do ponto de vista da ação. Tenho sim do ponto de vista mais emocionante e dramaticamente falando, e é por aí que eu acho que o filme vale a pena ser visto, ainda que haja um excelente apoio da banda sonora nos momentos de maior intensidade a nível físico.
que sem ele o filme poderia perfeitamente cair não direi num desastre, mas sim. Provável. Mas bem, são estas as nossas impressões, não é? Sim. Sobre Black Widow. Vamos passar para as recomendações. Sim. Malta, o que é que tem para recomendar depois de Black Widow? Vou começar aqui. Comecei pelo Diogo primeiro, vou agora para o Tiago. É o que é que justo. tens para nos recomendar esta semana? Olha, vou recomendar um filme deste ano da ação, do qual eu gostei muito, e que se chama Wrath of Man. Portanto, realizado por Guy Ritchie e tem como protagonista o Jason Statham, que aqui tem um papel, a meu ver, muito sólido. Tudo bem que está dentro da sua base habitual de papéis de ação, mas aqui o argumento faz com que o que lhe é exigido no ecrã seja muito mais desafiante, atrativo e inovador do que o que ele costuma fazer. Não que eu seja um um espectador muito atento dos filmes do Jason, mas neste caso está muito bem conseguido. Tem emoção do início ao fim, tem uma estrutura muito coesa, consegue finalizar a obra de uma maneira introspectiva, ainda que o final não seja nada de sobrenatural, consegue fazê-lo de uma forma introspectiva e emocional, e consegue ter um bocadinho de thriller, de suspense e uma ação que, a meu ver, nos momentos fulcrais, consegue ter precisamente aquilo que o Bernardo diz, e eu concordo, aqui no filme que analisámos hoje não tem, que são cenas inesquecíveis. E este filme tem cenas inesquecíveis dos dois lados, quer emocionalmente falando, quer em termos de mais físicas, digamos assim. Portanto, uma sugestão da minha parte, e pronto, e é isto. É isto. Diogo, a tua recomendação? Olha, eu fujo um bocado dos ecrãs e vou mais para as colunas. E tenho aqui um álbum que adquiri há pouco tempo. Conseguem ver? Money Jungle, sim. Perfeitamente. Exatamente. Isto é Money Jungle. Isto aqui é um álbum com 3 músicos fabulosos, nada mais nada menos que o Duke Ellington no piano, o Charlie Mingus no contrabaixo e o Max Roach na bateria. E mesmo não sendo um especialista em jazz, aprecio muito este lado mais instrumental e, digamos, as melodias que tão pouco ou com tão poucos músicos podem criar. Com pouco faz-se muito, e aqui está um grande exemplo. Portanto, aqui destaca-se claramente o piano do Duke Ellington, apesar de, claro, obviamente, o Charles Mingus também ser um monstro do contrabaixo, e portanto as suas linhas, os ritmos são sempre muito bem marcados, portanto o baixo de certos autores também se destaca. O Max Roach também sendo um baterista de referência não se destaca assim tanto, a meu ver, neste trabalho, mas é a componente perfeita para os outros dois realmente merecerem o tal destaque. Melodias lindíssimas, suaves, doces, às vezes mais aceleradas, outras vezes mais calmas, e não posso deixar de enaltecer ou fazer aqui um pequeno destaque para a música número 2. Está em francês, vou ver se digo isso direito. Les Fleurs Africaines. Não é nada disto. Bem, mas é a música número 2 do lado 1, que basicamente, óbvio, está em destaque o tal piano do Duke Ellington, mas é especial. Se calhar para vocês poderá ser mais uma música, mas eu não consegui deixar passar ao lado ou não dar aqui uma nota especial a esta segunda música, porque realmente African Flower, pronto, é mais fácil assim. Tem aqui entre parênteses African Flower, tem uma suavidade, é algo que parece que nos penetra por dentro e nos deixa mais molossos, mas moloso no bom sentido. Não é depressivo também, mas parece que nos leva a refletir. E conseguir isto só com um piano, não é qualquer um. Não é fácil. Isto é um conjunto de todos os 7 músicas. São afinados. Ao total 7 músicas, não é um álbum longo. Tem pouco mais de meia hora. Já foi gravado em 62 e chega aqui pela Blue Note. Portanto, outra característica muito importante. É um álbum da Blue Note, extremamente bem gravado.
quem gosta de jazz, isto é obrigatório, pura e simplesmente. Eu já o Disseste tenho aqui. 62, não foi? 62, sim. Pois, porque um bocadinho nessa época vai acontecer qualquer coisa aqui em breve, não é? Já ouvi dizer. Sim, um bocadinho mais para a frente. A malta aguarda um bocadinho, vai estando atenta e logo perceberá. Bernardo, Já tenho aqui a o que é que música tu nos trazes? que referiste no YouTube Ok, para o perfeito. final do podcast. Portanto, obrigado desde já Isso pela foi fofo, recomendação. Bernardo. Acho que vais Verdade. gostar. Verdade. Não, eu Manda aí sou, para o grupo, sou Bernardo. admirador. Sou admirador. Mas bem, aquilo que eu vos trago não vos dá música, mas enche-vos o olho. É um filme brasileiro chamado A Vida Ui. Invisível. Ganhou a competição Un Certain Regard Tu disseste no bem. Festival de Tu Cannes. tens jeito. Tens de ser E brasileiro, Bernardo. a vida é invisível. Não dá mais. Não dá melhor que isto. Mas bem, Ai, é um não é melodrama brasileiro, é português do Brasil. familiar. Exatamente. É um melodrama familiar de Karim Minogue e estamos no Rio de Janeiro, anos 50. Duas irmãs vivem de forma conservadora com a sua família, mas têm grandes sonhos. A Eurídice quer ser pianista, uma pianista de renome, e a Guida quer encontrar o seu amor. Até que a força dos tempos separa-as e o filme embarca numa jornada até o seu possível reencontro. E é um filme absolutamente apaixonante. Tem uma grande dose trágica e é um estudo incisivo não apenas de um retrato de uma era, como também das emoções das personagens e do turbilhão de emoções que a família nos leva a passar muitas vezes. E aparentemente este filme não tinha nada a ver com Black Widow, mas Family, que é o conceito E agora a apareceu vir ao de cima, o Vin o Diesel. Toretto. Exatamente. Portanto, este Black Widow se calhar comenta melhor sobre família do que qualquer filme de Velocidade Furiosa. No entanto, alguns filmes de Velocidade Furiosa conseguem ser mais entertaining que este Black Widow. Mas isto é uma discussão para outro. E a Black Widow não consegue preencher os TikToks do Instagram, não é? Não Hoje em consegue. dia. Não Como consegue. Embora haja algum potencial. Mas bem, este filme destruiu-me como um filme não o havia feito desde Sound of Metal. Portanto, está aqui a competir com grandes nomes dentro da minha filmografia, daquilo que eu vou consumindo. E é engraçado tu teres dito que o filme não dava música. Sim, não dá. Engraçado. Não dá música, mas Esse paralelo com o Sound of volto Metal. a sublinhar que enche o olho. É um filme absolutamente belíssimo e fascinou-me completamente por causa da teia familiar e das emoções que desperta, tanto visualmente como através de palavras. Malta, Foi bom. não têm E a vossa comentários. recomendação? Agora é o público, não é? Digam a vossa recomendação. O público está sempre Ou as a vossas. tempo. Partilhem Exatamente. connosco. Partilhem connosco o que acham que nós devemos de analisar, o que acham que nós devemos ver e o que acham que nós devemos podcastar. E depois Exatamente. nós lemos e depois decidimos em conformidade. Podcastamos. Ou em desconformidade, se for 2-1. Exato. Que aqui estamos em democracia. É o que é. Bem, malta. Exatamente. Até para a semana. Um abraço. Obrigado por Para a estarem semana a connosco mais. e mantenham-se aí fortes e com saúde.